esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Se não conhece, venha conhecer. Nosso Senhor hoje está falando palavra bem difícil, né? Nora contra a sogra a gente entende, quer dizer, não era nem para entender. Mas botar pai contra filho, mãe contra... Ele que está dizendo, e a gente vai tentar entender, né? O que Nosso Senhor está dizendo. Evangelho de Lucas. Todo esse ano nós estamos refletindo o Evangelho de Lucas. Nossa comunidade tem um curso sobre Lucas. Pouca gente assiste, pouca gente comenta, né? Toda a vida a gente fala, mas pouquíssima gente comenta daqui da comunidade. É mais gente de fora do que daqui, né? Está perdendo tempo, né? Porque o Evangelho está aqui, era bom ler. O homem não assistiu o curso. Não gosta de ler, fica assistindo, né? Está lá, da comunidade. Naquele tempo, que é hoje, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Quer dizer que se você botar em prática o que Nosso Senhor está ensinando hoje, tua fé vai aumentar. A minha também. Mas tem que viver isso aqui. E não achar bonito, né? Chora às vezes, não vive, o que adianta? Viver, que Nosso Senhor está dizendo. Disse Jesus a seus discípulos. Ele está ensinando, está falando com os discípulos, não é com o povo. Às vezes é o povo, a multidão, o fariseu, o saduceu, Pilatos. Hoje é os discípulos. E os discípulos dele hoje somos nós. Você e eu. O padre também, certamente, né? Tem que ser o primeiro, né? O Papa é discípulo, o bispo é discípulo, o padre é discípulo, todos nós. Nós aprendemos do Nosso Senhor, não quero ensinar coisa minha, não. Ensinar o que Ele diz, senão não sou fiel. Primeira coisa que Ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Nosso Senhor está dizendo que vai lançar fogo. Certamente o fogo aqui é do Espírito Santo, porque é um sinal, é um símbolo do Espírito Santo, o fogo, a água. O fogo é Pentecostes, Atos 2, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar,
desceu sobre eles fogo, língua de fogo. Está lá em Atos 2, 1 a 13. Então o fogo aqui é o Espírito Santo, ele veio trazer o Espírito Santo. Também ele está falando da morte dele que está se aproximando, por isso que ele está bem radical. E Nosso Senhor fala as coisas. Nós temos uma noção errada de achar que Nosso Senhor vivia com a cabeça baixa toda hora. Ele mesmo não, ele falava as coisas. O que ele sentia para dizer, ele dizia. Então eu vim trazer fogo, não só trazer, lançar fogo. Espírito Santo. E quando eu faço a vontade de Deus, eu sigo a lei de Deus, a palavra de Deus, eu tenho esse fogo. Né? A gente sente dentro de nós. Lembro que no início da minha conversão, eu sentia o meu corpo arder, né? Aquele fogo todo, né, que a gente tem, né? O início da... Meu pai era médico, eu dizia para ele, eu estou com febre. Ele tirava a temperatura. Tá, não. Você está ficando doido mesmo, que febre mesmo você não tem, não. Era o fogo do Espírito Santo. Sentia meu corpo pegar fogo. Alguém fumasse perto de mim, acendia o cigarro tudinho, né? Fogo de Deus. Pois bem, esse fogo que ele quer trazer, tá certo? E depois ele diz, como eu gostaria que já tivesse aceso. Nosso Senhor deseja que esse fogo a gente sinta o fogo dele. Às vezes pode não ser assim forte demais, mas a gente sente na confissão, na comunhão, sente uma paz. A paz também é presença do Espírito Santo. Também não, é presença do Espírito Santo. Então, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, tudo isso faz a gente sentir o fogo de Deus. De Deus. Depois ele continua. Devo receber um batismo. Batismo é a morte dele. Em Romanos 6, Paulo fala do batismo. Ele diz lá que ser batizado é mergulhar na cruz de Cristo, mergulhar na dor de Cristo, mergulhar no batismo de Cristo para ressuscitar com ele, mergulhar na morte de Cristo para ressuscitar com ele. É esse o batismo, que nós já fomos batizados como criança e às vezes como adulto. O batismo é o primeiro sacramento que a gente recebe antes da comunhão. Quem não foi batizado pode fazer a primeira comunhão, não. Primeiro batizado. É o primeiro, para a gente entrar na vida cristã, é o batismo. O que é mergulhar, por isso que tem água. Mergulhar na morte de Cristo, ressuscitar com ele. A gente na igreja bota só um pouquinho d'água na cabeça, seria bom ter uma piscina mesmo. O senhor foi batizado, foi no Jordão. Vou cavar um buraco aqui para ver se tem um rio aqui embaixo. Batizar dentro de um rio. Ele foi batizado no rio. Te bota um pouquinho d'água. Aí mergulha na água, quer dizer, a morte, e levanta. Ressurreição. Então ele está falando do batismo, que é a morte dele, e a ressurreição. E como estou ansioso até que isso se cumpra. Ele estava ansioso para se entregar, para fazer a vontade do Pai. E nós também temos que estar ansiosos para fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz, é fiel, Deus age. Aí vai reconhecer a confraria, né? Vai ser uma comunidade reconhecida pela igreja, né? É só fazer a vontade de Deus, né? Eu estava me questionando, será que Deus quer? Será que é momento, né? Pedi um sinal a Deus, né? O bispo tinha mandado eu fazer o estatuto, eu tinha feito. Mas eu fiquei pensando, mas meu Deus, será que Deus quer? Aí quando foi na semana antes da sexta-feira passada, eu pedi um sinal a Deus. Dê um sinal aí, se você quer que essa confraria seja reconhecida. Aí fui dormir, pensando que o sinal vinha no sonho. Sinal de nada no sonho. Nem em mim, não foi no sonho, foi com nada. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Já tinha esquecido do sinal. Aí fui almoçar com o bispo. Fui entregar o livro que tinha escrito, né? E fui falar dessa comunidade aí, lá das placas que vai ter missa agora. Aí ficou feliz. Aí olhou para mim e disse, e a confraria? O bispo, que é o apóstolo de Deus, né? Aí eu falei, e ele disse, por que não reconhece? É com o senhor, não é comigo não, pode reconhecer, né? Quer dizer, Deus falou através do bispo, que é o sinal que eu pedi, né? E eu pensando que ia ser no sonho, foi o bispo, que é o bispo é o representante dos apóstolos, né? Então, se um sinal modo que esse, ele que falou, eu não ia nem tocar no assunto, né?
Então, esse batismo, quando a gente é fiel no batismo, né? Primeira coisa da gente, pessoal, é ser fiel no batismo, seguindo Nosso Senhor, que também é um martírio, né? Principalmente hoje, que o mundo aí está aberto para muita coisa, né? Hoje está muito fácil as coisas, né? Muita gente se perdendo. Então, hoje, para ser cristão, tem que ser martirizado, né? Para renunciar às coisas ruins, né? Tem que lutar. É o batismo, é viver o batismo. Vós pensais, continua Nosso Senhor, e Ele diz: como estou ansioso, estava ansioso pela morte, né? Não é pela morte, para fazer a vontade do Pai. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Aí Nosso Senhor agora continua: eu não vim trazer paz, não. Você pensa, Nosso Senhor, né? Paz, paz. Certamente Ele traz paz, mas Ele traz também isso que Ele vai explicar, que Ele está falando com palavra bem dura. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, está dizendo Ele, eu vos digo, eu vim trazer divisão. Nosso Senhor está dizendo que Ele veio trazer divisão. Ele está dizendo, eu vou tentar explicar. Vou explicar essa divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra, sogra contra nora. Não é que ele queira, não, mas isso acontece na sua família, principalmente por causa da religião. Se você encontrar numa casa uma pessoa que seja católica, uma pessoa que seja crente, uma que seja espírita ou macumbeiro, duvido que se dê bem. É muito difícil. Primeira divisão logo é difícil. Primeira divisão logo é na fé. Mas uma casa que tem 2, 3 que vai à igreja, que reza, um que não quer saber de Deus, é difícil. Eu escuto aqui, irmã, dizer: meu filho não vem à missa, não sei o quê. Como é difícil o sofrimento da mãe, né? Então a divisão primeira é essa, da religião, da fé. Infelizmente, né? E acontece dentro das casas. Hoje mais ainda, porque estão perdendo é a fé. Ninguém não está tendo nem mais a religião, né? Um é católico, o outro acredita em espiritismo. Existe não. Espiritismo não existe, não, é tudo mentira. Negócio de invocação de espírito, de morto. Antigo Testamento, Deus condena. Na Bíblia chama de necromancia, você invocar morto. Pecado grande. Macumba, mesma coisa. Invocar espírito de antepassado. Está tudo, morreu. Fica onde está. Ou no céu, no purgatório ou no inferno. Não tem esse negócio de estar se comunicando, não. O espírito que está se comunicando é o espírito de Satanás e os que estão com ele. Então tem essa divisão, que é grande. Minha família tem essa divisão, né? Como é difícil entender. Não se entende, não. Depois, quando o filho não quer seguir a lei de Deus, ou é o pai, ou é a mãe, ou é a filha, ou é a sogra, ou é a nora. Como é difícil convivência, né? Aí a lei de Deus ensina uma coisa, quer fazer outra. A lei de Deus diz não ao aborto, aí querem tomar a pílula do dia seguinte, né? Um amigo meu falou que na farmácia dele vai menina de 12 anos, 10 anos, 12 anos comprar essa pílula, né? Ele me perguntou e disse: não venda não. Venda não. Venda não, que é pecado você vender. Mande ela para outro canto, né? Se você quiser comprar, mas não venda não. Não quero seguir a lei de Deus, né? Os pais, muitas vezes, o divórcio, a igreja até aceita separar, se não tem condição de continuar, mas não aceita casar de novo. Se casar, não pode comungar, nem confessar. Mas não quero saber da lei de Deus. Esses casamentos que no começo eu falei, hoje é o dia da Sagrada Família também, a gente entrou com a Sagrada Família, né? Sagrada Família é como aquela de Nazaré, Jesus, Maria e José. É o homem, José, a mulher, Maria e o menino, Jesus, o filho. A família só funciona assim, irmão. Não invente em família de outro jeito não, porque não existe não. Na Bíblia mesmo não existe não. A invenção aí desses países que estão
né? Estão botando isso. Tem até um dos candidatos aí querendo ser presidente que ele é a favor disso. A favor de aborto e a favor dessas uniões. É bom saber quem é. Pode votar? Pode não. Contra a lei de Deus. Eu não posso dizer o nome do candidato não, mas eu posso falar assim, e eu estou falando, né? É a favor de aborto, ele já disse. E é a favor dessas uniões aí. Não pode. O católico não pode votar nesse sujeito. Merecia levar uma surra, né? Mas aí é outra história. Pois bem, é porque é contra a lei de Deus. O casamento mesmo, como Deus criou, está no Gênesis, é homem e mulher, né? Nosso Senhor vai dizer também em Mateus. Mas quando numa família tem gente que não aceita, sofrimento. Aí estão inventando que querem viver outras famílias, sofrimento, divisão. Essa divisão que está acontecendo nas nossas casas hoje. Praticamente toda família tem isso, hoje em dia. Não querem respeitar a lei de Deus, não querem seguir. Não, a lei agora minha é essa, eu faço do jeito que quer. É a divisão que o nosso Senhor está dizendo. Não existe não isso aí? O que eu escuto e o que eu vejo hoje, praticamente toda família tem. É difícil uma família hoje que o pai se dedica todo à esposa e aos filhos, porque essa é a vocação dele. Se casou, a vocação é essa. E tem que casar, né? Porque vai como gasta não casar. Difícil a família que a mãe se dedica todo ao marido e aos filhos. Difícil a família que os filhos realmente estudam, rezam e obedecem. Pois filho é para 3 coisas, principalmente os coroinhas, que dá exemplo aí: estudar, obedecer e rezar. Porque é dependente do pai, pode fazer o que quer não. Filho mesmo, que é católico, obedece, estuda e reza. A mãe, fiel ao marido, vive para o marido e para os filhos. Marido, fiel à mulher, vive para a mulher e para os filhos. Os filhos, obedece, estuda e reza. Família assim, ninguém destrói não. Ninguém destrói. Mas, se começa a seguir, a escutar outras coisas, porque no colégio está ensinando isso, porque eu estou vendo meu colega fazer aquilo, aí quer botar dentro de casa. Divisão. Causa divisão. O colégio estão ensinando uma tal, hoje escutei, uma tal de ideologia de gênero, uma escola, na aldeota, a escola, né? Ensinando por menino de 11 anos. Esse negócio que ninguém nasce com sexo, não. A pessoa escolhe. Mas escolher o quê, homem? Já nasce é homem e nasce mulher. Aí diz, não, de manhã é homem, de tarde mulher, de noite é jacaré. Mas for, não sei mais o que é. É uma invenção que ninguém consegue nem entender. Mas estão botando, pessoal, isso é sério, né? Estão botando na cabeça das crianças. Isso é um crime. Isso é um crime mesmo, brabo, né? Criança de 11 anos chegou para o pai e disse, né? Para a mãe. Estando em colégio de menino. Nasceu e pronto. Se você não aceita, outra história. Aí vamos procurar uma ajuda, né? Mas nasceu assim, ninguém escolhe não. Aí também mania hoje, não vou mais batizar meu menino não. Quando ele crescer, ele escolhe se quer ser católico, Porra, eu deixei ele nu. Se ele crescer, ele escolhe. Se quer usar roupa, não vai. Se ele vai escolher tudo, não bote em colégio não, que ele vai escolher se quer estudar ou não. Não é não? Se é para escolher, escolhe tudo. Não quer escolher o menino? Não pode nem dizer mais nada com o menino, porque tem que escolher o quê? O pai tem que educar mesmo. Quem educa é pai e mãe. Aí nós chegamos a esse ponto na sociedade, né? Pois é essa divisão que Nosso Senhor fala. Mas vamos lutar contra isso. Vocês principalmente, vocês estão casados, né? O padre tem que orientar. Mas vocês que têm que viver. Primeira leitura. As leituras hoje são brabas, viu? Fala de um profeta grande de Israel, o profeta Jeremias. Eu já falei algumas vezes dele aqui. O ano que ele viveu, 586 a.C. Ele é um profeta bom, verdadeiro.
Aí ele começou a gritar na cidade dele, cidade de Jerusalém: essa cidade vai ser destruída por causa do pecado. Desse jeito, ele ia para a praça, tinha microfone, ia para a praça e gritava: essa cidade vai ser destruída, o rei vai morrer. Aí o que foi que o rei fez? Pegou ele, botou dentro de uma cisterna, né, para morrer. Fala agora, miserável, que eu quero o rei. Né? Profeta Jeremias botou dentro da cisterna. Aí um servo do rei, porque o rei estava influenciado pelos outros homens grandes da cidade, um servo do rei foi até o rei: não faça isso com ele não, esse homem é santo, esse homem está dizendo a palavra de Deus, tire ele dessa cisterna. E tirou, ficou dando um pão. Pois bem, meus irmãos, no ano 586, do jeito que ele falou, a cidade foi sitiada, invadida, mataram os filhos do rei na presença dele, cegaram os olhos do rei, está tudo na Bíblia isso aí. E o povo foi para o exílio. Do jeito que ele disse, aconteceu. E ele se salvou, porque era um profeta de Nosso Senhor. Imagina se eu começar a gritar na rua aí: cidade vai ser destruída. Terça-feira me interno no Mira Lopes, né? Pô, a mesma coisa esse homem fez, e estava falando a verdade. E por fim, na carta aos Hebreus, que é uma carta bonita, pegar só 2 versículos. Versículo 3: pensai naquele que enfrentou uma oposição por parte dos pecadores. Jesus, ele enfrentou a oposição dos grandes, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Jesus está dizendo, e a carta, não, a gente não pode desanimar. Hoje tem muita coisa para desanimar a gente, muita doença. Eu peguei outro vírus, aí você nem o que é mais, se quiser pegar pode vir aqui depois da missa. Cheio de vírus atrás de mim, não sei, mas bota uma de máscara é pior. Os bichos já estão entrando dentro da máscara, né? Eu não sei, mas não desanimar, não perder o ânimo, a esperança e a fé. Está dizendo, não desanime. Negócio de guerra, de vírus, a gente continua. E o versículo 4: vós ainda não resistis até o sangue na vossa luta contra o pecado. A nossa vocação é lutar contra o pecado. Nosso Senhor dá a graça. Você pode ter uma imperfeição aqui, mas pecado brabo mesmo, você só cai se quiser, se não tiver humildade. Estou falando de fraqueza, né? Todo mundo tem. Mas o pecado, dá para viver sem pecado grande, dá. Como é? Oração, confissão, adoração, missa. Faça isso. Eu duvido se o pecado lhe pega. Mas se for se afastando, vai cair. Caiu uma vez, confesse, meu irmão, deixe esse negócio, pronto. Pequei, pronto, deixe. Lute, peque mais. Está dizendo para a gente resistir até o sangue, quer dizer, lutar mesmo contra o pecado. É o que a carta diz. Essa carta serve para o Papa, para o Bispo, para o Padre e para vocês. Nosso Senhor, quando fala para todo mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.